vez de desfalecer, veja como ele diz no verso 2, pelo contrário, ele rejeitava as coisas que por vergonhosas se ocultavam. Ou seja, Paulo não fez nada para conseguir mais resultados, o que é uma tentação muito comum. Eu estou bem familiarizado com isso, depois de muitos anos trabalhando na vida pastoral, ensinando em seminários, participando dos concílios da igreja presbiteriana. A tentação, especialmente para jovens pastores, é muito grande quando eles vão para uma igreja, eles trabalham lá um tempo e os resultados não aparecem. E a pressão é muito grande porque na mesma rua da igreja dele, lá na esquina, tem uma igreja pentecostal, neopentecostal, lotada de gente. E ele está lá na mesma rua, com uma igrejinha onde ele está lá pregando, um punhadinho de pessoas que não aumenta. Então a tentação é muito grande de fazer alguma coisa, usar algum método, algum sistema para encher a igreja. Paulo está dizendo aqui que ele não sucumbiu a essa tentação, porque com frequência, para que você encha uma igreja, se não for pela pregação verdadeira da palavra, tem que ser por algum artifício. E aí as igrejas fazem show, fazem espetáculo, fazem luta livre, faz boate gospel, faz um monte de coisa, né? O culto vira um espetáculo, onde o centro é o homem, traz gente famosa para cantar, para fazer apresentação e tudo mais. Paulo diz que ele resistiu a isso. Ele, diante do desânimo, da falta de resultados, ele não cedeu a adulterar a mensagem do Evangelho. Olha o que ele diz aqui no verso 2. Primeiro, ele rejeitou as coisas que por vergonhosas se ocultavam. Quer dizer, que ele rejeitou procedimentos secretos e vergonhosos com o objetivo de obter sucesso no ministério. Ele rejeitou esses esquemas e motivações erradas para obter lucro e mais gente. Aqui ele diz que essas coisas se ocultam, porque o falso mestre, ele nunca diria isso. O falso profeta, que enche a igreja de qualquer jeito para poder ter dinheiro, ele não vem chegando dizendo que essa é a motivação dele. Ele vai dizer que é um servo de Jesus, ele vai usar a terminologia evangélica, vai usar a Bíblia e ocultar quais são as suas verdadeiras motivações. Paulo está dizendo aqui que ele rejeita essas coisas que, por serem vergonhosas, elas se ocultam. Ou seja, é uma vergonha nós querermos ter sucesso no ministério, para isso, usando de estratagemas e métodos noturnos, obscuros, e que não são os métodos e os objetivos e as motivações corretas. Além disso, Paulo diz ainda no verso 2, ele não andou com astúcia, ou seja, ele não tinha má fé. Ele não tinha má fé. Má fé é quando o pregador, é quando o pastor, ele engana as pessoas com astúcia, com retórica ou qualquer outra coisa, sendo que a intenção dele, embora ele diga que ele está pregando o evangelho, mas a intenção dele é angariar a simpatia daquelas pessoas para depois passar o chapéu e receber o dinheiro, que sempre foi a maior motivação dentro do campo religioso para os falsos profetas. Paulo diz que ele nunca andou com astúcia, enganando as pessoas. E ainda no verso 2, terceiro, ele diz que ele não adulterava e nem torcia a palavra de Deus, aí no meio do verso 2, não adulterando a palavra de Deus. Adulterar seria falsificar a mensagem. Todo mundo sabe o que é uma gasolina adulterada. Você pega a gasolina e você adiciona alguma coisa. Alguns põem até água, né? É uma gasolina adulterada, ela não é a gasolina original. O freguês está pagando o mesmo preço, está pagando pela gasolina, só que é uma gasolina adulterada. O comerciante desonesto, para ter mais lucro, ele mistura o produto para render mais. Paulo está dizendo que ele nunca fez isso, que a pregação dele do evangelho era do evangelho puro. Ele nunca adulterou a pregação do evangelho, misturando o verdadeiro evangelho com elementos humanos, com o objetivo de atrair pessoas, vender mais e obter lucro com isso. Ele nunca adulterou, ou seja, ele sempre foi fiel na pregação daquilo que Deus tinha dito que ele devia pregar. E a mensagem de Paulo era uma mensagem que nem sempre era agradável de ouvir. É só você ler a carta aos Romanos, ele começa colocando judeus e gentios debaixo da mesma condenação.
dizendo que não há um justo, não há nenhum sequer, que todos pecaram, carecem da glória de Deus, que nós somos justificados pela fé em Cristo somente. Depois, em Romanos, ele fala sobre a justificação, que pertence a todo aquele que é justificado, ou seja, é salvo. A mensagem de Paulo era uma mensagem que ia nos fundamentos da existência da pessoa. Era uma mensagem baseada na revelação de Deus, que tratava das questões centrais dessa vida. Paulo não estava interessado em entreter ninguém, ter um culto para dar entretenimento às pessoas. Paulo estava interessado em salvá-las da condenação eterna, condenação esta da qual muita gente não estava nem consciente. Então, ele não mudava isso. Essa era a pregação do Evangelho. Ele não misturava com outras coisas, tipo autoajuda, tipo assim, teologia da prosperidade. Ele não misturava com nada disso. Ele pregava o puro Evangelho, porque ele sabia que era exatamente isso que o povo precisava.